Oi, mulher! Hoje a gente vai conversar sobre o filme Divertidamente. O que ele tem a ver com a inflamação do nosso corpo? O que as emoções têm a ver com isso, né? Então, bora lá! O filme Divertidamente é um filme que eu achei muito legal. Particularmente, eu não tinha nunca assistido o primeiro, vocês acreditam? Mas eu assisti e eu adorei, né, o filme, eu adorei a história. Eu ainda não assisti o segundo filme, mas provavelmente quando eu estiver postando esse vídeo, eu já vou ter assistido e falo aqui para vocês no comentário o que eu achei, né? Mas eu vi vários spoilers desse filme e as emoções podem nos falar um pouquinho mais sobre o nosso corpo inflamado. Você sabia disso? E hoje a gente vai conversar sobre exatamente isso. Mas antes de tudo, antes da gente começar, me segue, se inscreve aqui no canal, curta, comenta, para eu saber também, né, o que você quer saber um pouquinho mais de nutrição, sobre quais vídeos você quer ver por aqui, certo? Então, vamos falar um pouquinho da tristeza? Vou mostrar aqui a tristeza para vocês. No filme, ela é super fofinha, no tom azul, né? E ela nos ensina bastante coisas também. A tristeza é normal, tá? É normal que a gente se sinta triste em alguns momentos. Eu costumo pensar que se houvesse só momentos felizes, momentos bons, a gente não saberia dar valor de forma correta. Então, mas isso também pode ser um sintoma do nosso corpo inflamado. Por exemplo, se você tem falta de ferro, né, de reserva de ferro, você vai se sentir mais desanimada, você vai se sentir mais cansada, mais indisposta, mais triste, sem ânimo. E isso pode ser simplesmente porque está faltando vitaminas, porque você está com uma deficiência de vitaminas. Então a gente precisa analisar todos os exames. Eu falo como a importância dos exames, mas também de uma boa avaliação desses exames. Além disso, uma dieta totalmente inflamatória. O que é uma dieta inflamatória? Rica em alimentos como açúcar, industrializados, corantes, né? Não tem aquele equilíbrio dentro da nossa alimentação. Isso pode também afetar essa tristeza. A gente se sente mais desanimado, né? Mais estressado. Então a gente vive no mundo mais estressante. A gente se estressa com o nosso trabalho, a gente tem várias preocupações, então a gente acaba tendo esse sentimento de mais desânimo, mais tristeza. Dentro disso, a gente precisa cuidar da nossa alimentação, né? Colocar mais alimentos fontes de ômega 3. Ômega 3 ajuda muito nessa questão inflamatória, né? O ômega 3 ele é excelente nesse processo de desinflamação e é uma das coisas que eu sempre oriento as minhas participantes do método Desinflama a fazer, né? Outra coisa é a gente incluir não só a suplementação, mas alimentos fonte, como a linhaça, chia, peixes, são ótimas fontes de ômega 3 e também incluir fontes de ferro, né, que geralmente a gente encontra ali nas carnes, mas a gente pode também usar um macete do ferro, né, que é a vitamina C. Então, quando a gente consome verduras, enfim, a gente consumindo a vitamina C depois, né, uma laranja, um limão, uma tangerina, a gente consegue também absorver esse ferro. Mas nada adianta a gente consumir esses alimentos se a gente não tem um intestino funcionante. Se a gente não tem um intestino que funcione para absorver esses nutrientes. A gente também precisa cuidar do nosso intestino, mas isso é assunto para outro vídeo. Outra coisa, a gente tem ali, né, a ansiedade. E a ansiedade, nesse filme, né, no 2, é o começo, né, ela aparece ali agora com a menina adolescente, e a ansiedade também pode ser um sintoma de deficiência de vitaminas, e eu vou falar as vitaminas para você, né, que geralmente
tem e causa mesmo essa angústia, essa ansiedade, e a gente precisa reduzir a nossa inflamação. Geralmente, essa ansiedade pode estar relacionada também, né, com aqueles sintomas de depressão, que a gente fica mais desanimado, que é a falta de vitamina D. Falta de vitamina D, falta de vitamina B6. Eu gosto de prescrever para as minhas pacientes vitamina B6 quando elas se sentem mais ansiosas e não é uma ansiedade patológica, tá? Eu não estou falando de uma ansiedade que a gente precisa tratar de outras maneiras. Estou falando daquela ansiedade mais, vamos dizer assim, mais leve, né? A gente fica ansiosa e aí isso atrapalha o nosso sono um pouquinho, a gente não consegue relaxar. E falando de sono, né, já que eu toquei nesse assunto, tanto a tristeza quanto a ansiedade, a gente precisa ter uma qualidade de sono adequada. E isto vem com a nossa outra personagem desse filme, né, que é a raiva. A raiva, ela toda vermelhinha ali, a raiva, ela também vem na hora que a gente não dorme bem, né? Então, porque a gente não dorme bem, a gente fica mais cansado e mais estressado. Então, a gente precisa entender isso também, né? O que está fazendo eu ter essa oscilação de humor? E raiva não quer dizer aquela raiva de quebrar tudo, enfim, mas é uma raiva, tipo, uma irritação, que é totalmente irritada, e a gente precisa analisar isso. Geralmente é também uma falta de vitamina B12, né? Então, uma alimentação anti-inflamatória, que tem ômega 3, que tem alimentos fonte de ômega 3, como peixe, linhaça, como chia. Outra coisa, a gente precisa melhorar o nosso sono. O que geralmente acontece? Geralmente a gente tem uma vida tão agitada que chega à noite, é o único momento que a gente tem, né, para fazer as outras coisas. Talvez ali para mexer no celular, talvez para mexer no notebook, para assistir uma televisão, assistir uma série, mas a gente precisa de rotina de sono. E a gente sempre fala da rotina de sono do bebê, que o bebê precisa ter uma rotina de sono. E eu vejo esse assunto muito dentro ali das redes sociais. Mas nós também precisamos de uma rotina de sono. Nós também precisamos ter algumas estratégias para que a gente possa melhorar o nosso sono. Como? Consumir cafeína até 3 horas da tarde, tomar um banho relaxante antes de dormir, ficar sem o celular, sem telas, 30, 40 minutos antes de dormir, para que o seu cérebro, né, consiga entender que já está na hora de dormir. Apagar todas as luzes da casa, deixar apenas a luz do cômodo que você está acesa, né, se você precisar, se você ter essa necessidade de acender, né, então a gente precisa avaliar isso. A gente precisa ter uma boa liberação também de manhã, né? Então, se a gente tem uma de cortisol, se a gente tem uma vitamina B12 baixa, a gente vai sentir mais sono, então vai ter mais dificuldade de acordar pela manhã, a gente vai ter mais indisposição, a gente sempre vai estar cansado, então isso vai alterar também o nosso humor. E os hormônios, né? A gente precisa ter liberação de cortisol, a gente precisa ter liberação de melatonina, e isso se faz também pela nossa alimentação e pela nossa rotina de sono que a gente tem. Afinal, eu já falei em vários vídeos aqui que quem faz detox é o nosso fígado, certo? E a gente tem alguns sintomas que o nosso corpo está inflamado, como enjoo, distensão abdominal, nunca está satisfeito, muita acne, muita candidíase, muita dor de cabeça, fadiga, cansaço, queda de cabelo. E as quedas de cabelo estão muito relacionadas com o personagem 1 que a gente falou hoje, né, que é a tristeza, que é a falta de ferro, inchaço. Geralmente a gente fica muito inchada também quando a gente está com o corpo inflamado. Falta de libido. Quantas mulheres
me falam, né, compartilham comigo que tem falta de libido e muitas das vezes é porque esse corpo está inflamado. Então a gente precisa avaliar isso e saber que as nossas emoções podem estar relacionadas também com a nossa saúde, com as nossas vitaminas. E você sabia disso? Você gostou do filme? Me marca aqui qual que você gostou, a parte que mais você gostou, que eu quero saber, né, do filme. E eu quero saber se você gostou também desse conteúdo. Lembre-se de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar. E até o próximo vídeo. Um beijo!